Olá, pessoal! Aqui eu estou novamente e dessa vez com a Thaís Bentes. Olá, Thaís, querida. Como Oi, vocês pessoal. sabem, vamos lá. Como você sabe, esse bloco é justamente para a gente falar sobre assuntos que são difíceis para a comunidade de engolir. São assuntos, né, Thaís, complicados da gente engolir que aconteceram durante essa semana. Então, vamos falar oi para Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Andréia. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu soube que as pessoas gostaram muito do nosso primeiro programa, então Gostaram? muito feliz de estar de volta. E é verdade, a gente, infelizmente, toda semana tem uma notícia desse tipo, e eu acho importante a gente trazer para colocar aqui para os nossos telespectadores, né? Já que é uma TV. Para saberem os argumentos, o que está errado, o que está certo. Acho que é importante a gente ficar bem a par de tudo que estão falando da nossa comunidade e como isso nos afeta, né, Andréia? Porque Com não é certeza. só uma notícia falsa, mas tem as consequências dessa notícia falsa aqui no Ocidente, que é realmente triste de ver. Com certeza, Thaís, não é fácil. E eu acho assim que nós temos que mostrar, nós temos que falar sobre esses assuntos, nós temos que mostrar essas postagens que a gente lida com elas no dia a dia dentro do X. Então, gente, olha, a gente vai mostrar cada coisa que a gente tem que lidar no dia a dia online, que com certeza alguns de vocês que estão nos assistindo também têm que lidar com isso, né? E vamos começar com qual notícia hoje, Thaís? André, eu preparei duas principais notícias. Eu vou colocar aqui na tela para a gente comentar. A primeira notícia que eu trouxe foi uma notícia que, na verdade, saiu hoje de manhã e a gente precisa falar porque ela é muito séria. Ela fala que, segundo o Exército de Israel, 83% do total de mortos que o Hamas publica, que é de 53 mil, que 83% seriam civis. Mas isso Hum. é mentira. E por que que isso é mentira, Andréia? Porque a reportagem ela está considerando que nesse total de 53 mil, o IDF sabe e tem o nome de 8.900 terroristas que eles já tinham no banco de dados deles, que morreram e que eles conseguiram eliminar. Só que esses 17% são apenas os que o IDF consegue nomear. Não é o total completo dos terroristas que Israel conseguiu eliminar até agora. Então, para o The Guardian, que foi o veículo que primeiro publicou, e isso é também outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas foi o The Guardian da Inglaterra que publicou primeiro. Ele já coloca como se esses 83% restantes fossem todos de civil. Mas eu quero lembrar, Andréia, a tua audiência, que desse número, dos 53 mil do Hamas, primeiro é o número do Hamas. Você confia no número do Hamas? Eu não confio no Não. número do Hamas. Exatamente. Mas, considerando, vamos levar em conta como se fosse verdade, os Ok. 53 mil. Esses 53 mil, o IDF estima que mais ou menos 20 mil eram terroristas que foram eliminados, mas o Hamas ele não diferencia quem é combatente, quem não é, quem é civil, quem não é. Em Gaza, por ano, a média de mortes naturais é de 10 mil pessoas, por exemplo. E eles incluem esses 10 mil de morte natural dentro desses 53 mil. Então você vê que é muito desonesto, não é de fato uma publicação que busca as fontes. E é engraçado como a mídia ela não liga, porque o que acontece o Guardian vai e publica, e aí depois o que acontece, os outros veículos vão publicando tipo um copy-paste, um Ctrl-V, Ctrl-C. Eles só pegam o que aquele primeiro publicou
e vão repetindo sem fazer nenhum tipo de checagem. Então isso é muito, muito perigoso, sabe? Eu Muito. acho que a gente tem que ser mais responsável e cobrar desses veículos que eles também sejam responsáveis. Porque isso, Andréia, também aconteceu com aquela história das crianças que tinham pré-condições de Com saúde certeza. e foram colocadas em capas de jornal para mostrar e provar que havia fome em Gaza. Isso é muito irresponsável. Com certeza. E depois, o New York Times até tentou fazer um ajuste, eles fizeram uma nota dizendo que realmente eles não explicaram aquilo, mas a nota ela não tem o mesmo peso. O que Não. fica mesmo para a pessoa... O estrago já foi feito, né, Thaís? Exatamente. O estrago já foi feito. A fake news tomou conta. As pessoas lançam uma fake news e todo mundo acha que aquilo é verdade sem ir provar, sem ir lá para ver se realmente aquilo aconteceu. Ninguém está querendo ir averiguar se realmente aquela notícia é verdadeira ou não. Eles estão só copiando e passando para frente, passando para frente. E é esse estrago que eu vejo que está acontecendo no mundo hoje. É o copycat, né? Copy. Cut and copy. É aquela coisa assim, é fácil, né, desse jeito, colocar a notícia aí, né? O pessoal tá vendo que eles estão puxando, estão colocando bastante like, estão conseguindo bastante, como é que eu vou dizer, audiência. Atenção, Atenção para essa coisa fake, mas eles não estão entendendo o perigo que a nossa comunidade sofre hoje por causa dessa desinformação. Mas eles sabem. Hamas sabe, Hamas já tinha tudo isso planejado, amiga. Já mesmo, Andréia. Inclusive, tudo. A outra notícia que a gente vai falar é da fome em Gaza, né? E, de fato, existe fome em Gaza. E existia fome em Gaza até mesmo antes da guerra, porque é uma maneira do Hamas controlar a população e manter a população dependente deles. Então, mesmo antes da guerra, quem não compactuava com o Hamas dificultava o acesso dessas pessoas a certas coisas, inclusive comida. E é o que ele faz hoje. As pessoas estão dizendo que Israel quer matar de fome a população de Gaza, mas Israel coloca quantos caminhões a gente já teve dentro? E quantos estão lá? Milhares de caminhões. Milhares, e é milhares mesmo, não é milhares? Só, tipo, a gente Vou até falando. colocar aí, ó. Coloca aí em cima, coloca aí, ó. Vai, meu amigo, coloca aí em cima aí o vídeo pro pessoal ver como é que tá os caminhões. Tá lotado de caminhão, amiga, tá lotado. Não dá, essa desculpa não cola mais, essa desculpa do caminhão não cola mais, essa que é a verdade. Não dá para ficar falando que o povo tá morrendo de fome, não tem condição. Inclusive ontem, eu não sei se você viu, sem querer cortar a sua história, que eu vou deixar você voltar lá, mas eu acho que é legal a gente lembrar. Fizeram uma festa folclórica em Gaza. Né? Vou pedir pro meu amigo colocar aí também. Coloca aí essa festa folclórica que rolou em Gaza. Você viu a quantidade de dinheiro que foi gasto nessa festa? Pois é. Eu acho que foi uns $50 mil, se eu não me engano. $50 mil. $50 mil numa festa folclórica. Quem é que vai fazer festa folclórica se o povo tá morrendo de fome? Exatamente. Também vi vídeos dele curtindo a praia, o pessoal na praia, curtindo o verão. Então, assim, quem é que está cometendo genocídio? Se está tudo genocídio, o pessoal está na praia tomando banho de mar? Não faz sentido. Não tem noção. E eles mesmos postam esses vídeos. Quantos vídeos a gente não vê, André, de estabelecimentos em Gaza que tem pizza, crianças comendo Nutella? E como é que você explica isso? A fome em Gaza ela está muito concentrada, Andréia, em algumas áreas em que há pessoas e parte da população que já começa a ficar contra o Hamas. Então, a forma do Hamas de continuar controlando a população é controlar a distribuição dessa ajuda que entra lá. Então, a partir do momento que Israel revista todos os caminhões, e tem que revistar, porque não pode confiar, infelizmente, e entra, quando chega na parte de Gaza, aí é Gaza, no caso Hamas, e a ONU, que tem a responsabilidade de distribuir. E é aí que está o problema, porque a gente entende que essa ajuda não está chegando a quem mais precisa. O Hamas usa
e só dá para quem apoia ele. Então, Israel não tem o que fazer, mas fez, porque Israel e os Estados Unidos criaram a Fundação Humanitária de Gaza e estão distribuindo lá, com o apoio do Exército de Israel, para as pessoas e tentando dar uma outra forma de distribuição lá dentro que não dependa apenas do Hamas. E a gente sabe que a ONU dentro de Gaza é Hamas. A ONU não é uma parte neutra dentro de Gaza, ela faz parte do Hamas, porque quem trabalha naquela agência são pessoas ligadas ao Hamas. Então fica muito complicado. Olha, é muita desinformação, Thaís. Eu vejo assim que a gente está vivendo num período muito difícil, com muita desinformação, mas tem pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis. Então a gente também não pode deixar de fazer um shout-out para toda essa galera que está aí fazendo um trabalho incrível, e muitos deles nem são cristãos, né? Eu vejo tantas pessoas que estão usando a plataforma hoje para levantar a voz e trazer essa verdade sobre Israel, trazendo o que está acontecendo lá em Gaza para que todo mundo veja, e nem precisa, porque na verdade não precisa ser da comunidade, o que você precisa ser é ser humano, né? É o que a gente fala, e é o que inclusive o Netanyahu falou numa entrevista essa semana, Andréia, é a luta da barbárie contra a civilização. Com certeza. Não é sobre a sua posição política, não é sobre sua religião, é sobre a gente lutar contra o terrorismo. Inclusive, Andréia, ontem foi o dia em memória das vítimas do terrorismo. E a gente lembrando aqui, né, é engraçado que eu conheço uma pessoa que trabalha comigo e ela tem 20 e poucos anos. E um dia eu perguntei para ela: você lembra do 11 de setembro? Você sabe o que foi? Ela não fazia nem ideia, Andréia, do que tinha acontecido. Não sabia dar nome à Al-Qaeda, que foi quem foi responsável pelos ataques terroristas. Nada, então você não sabia nada. Nada. Ela tinha 2 anos na época, mas mesmo assim a gente espera que a escola ensine isso, não é? Com certeza. Mas pelo visto não estão. Então cabe a nós, pais, fazer esse trabalho e contar para os nossos filhos o que acontece ao longo da história e por que a gente tem que fazer esse trabalho para que a história não se repita. E mesmo assim a história acaba se repetindo. Estamos aqui. Com certeza. Né? Com certeza. Hoje eu quero trazer 2 pessoas que eu estou fazendo shout-out. Toda semana eu vou trazer umas 2 pessoas ou 3 pessoas que eu acho que vocês merecem seguir na internet. Uma delas é a Lechianelli, tá aí a foto dela e o perfil dela. Essa menina é uma repórter independente, ela está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo para a comunidade judaica. Então, se você não segue ela ainda, você deve seguir, porque o trabalho dela é excepcional. Ela levantou realmente a bandeira para Israel. Então, coloca aí a foto da Lê para todo mundo ver. Obrigada, Lê. A Lê, incrível o trabalho dela, assim, defensora mesmo. E a outra que eu não posso deixar de falar é a Fernanda Scaramboni. A Fernanda Scaramboni também está fazendo um trabalho lindo. Então, quem não segue a Fernanda Scaramboni, siga ela, porque ela sempre levanta a bandeira para Israel contra o terrorismo. Então, a gente tem que trazer aí para a comunidade judaica também esses nomes, né, que são 2 guerreiras. São 2 guerreiras aí de luz que estão aí fazendo um trabalho lindo, trazendo informação sobre o que está acontecendo em Israel, num mundo tão enlouquecido, cheio de gente maldosa. Aí sempre a gente tem uns anjos, né? Sempre a gente tem um pessoal que levanta a bandeira, sabe? E estão firme e forte com Israel. Inclusive, é bom até a gente falar para os nossos telespectadores que a quantidade de gente pegando aliá e indo para Israel aumentou muito, não é, Thaís? É verdade, Andréia. Inclusive, não só de judeus, mas também cristãos e outras fés que estão se mudando para lá. E isso é muito importante porque é um momento em que as pessoas acham que vai haver o contrário, né? As pessoas vão se afastar de Israel, mas quem sabe, quem conhece o que é Israel, sabe que
o mais importante é a gente estar lá e fazer o país ainda mais forte, porque graças a Deus e graças a muito esforço, né, Andréia, a gente tem em Israel um sistema de defesa que é sensacional, que consegue de fato proteger a sua população desses ataques. Infelizmente não é 100%, mas eu diria que é um 98%, e é muito bacana ver essas pessoas reconhecendo isso e se mudando para Israel, e não só se mudando, Andréia, mas visitando. Vá, conheça a Terra Santa, porque é uma experiência que é difícil de descrever, mas você vai sentir. Você sente o peso da história, sente o peso da fé das pessoas e de Deus naquele lugar. É algo realmente impressionante. E a gente nunca esquece a nossa primeira vez, não é isso? Nunca. Nunca. Nunca esquece. Que você lembra da sua primeira vez, não lembra? Eu lembro muito bem. Inclusive foi bem recente a minha primeira vez. Foi ano passado. É? Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Peraí, não conta agora não. Não conta agora não, porque nós vamos entrar no intervalo comercial. Então, mas pronto. Espera, porque a Thaís vai contar como é que foi a experiência dela lá, né, em Israel, a primeira vez que ela foi. A gente volta daqui a pouquinho depois do comercial. Olá, pessoal, estamos de volta. E a Thaís vai contar agora pra gente como é que foi a experiência dela em Israel. Esse bate-papo é demais, né, gente? Vai lá, Thaís, me conta que eu quero saber tudo. Gente, eu fui pela primeira vez a Israel ano passado, em 2024, em junho de 2024. E eu, na verdade, desde o ataque de 7 de outubro, desde quando eu comecei esse trabalho de ativismo nas redes sociais, com o Hasbara Brasil, eu já estava programando e querendo ir a Israel. E acabou que uma das minhas primas, que mora lá, ficou grávida e ela ia ter neném no final de junho. Então foi a oportunidade perfeita para eu ir ajudá-la, agora que ela ia ter uma bebezinha. E claro, também de finalmente pisar na Terra Santa. E, gente, eu fui sozinha. Meu marido e meu filho não foram comigo. Eu fui realmente mais para ajudar minha prima. Mas a minha intenção ali, Andréia, eu não queria ter uma viagem assim muito regrada. Eu queria realmente simplesmente sair nas ruas e andar como se eu morasse ali. Como eu não fiquei em hotel, eu fiquei em apartamento, eu tive um pouco mais dessa sensação de ser uma moradora de Israel, que ia fazer supermercado, ia buscar minha prima no hospital, ia trazer. Então eu fiz essas coisas muito cotidianas. Isso em Tel Aviv. E eu sinto assim, quando eu cheguei no aeroporto, eu já senti, já tem alguma coisa assim que te dá um frio na barriga, como se você, nossa, tem alguma coisa familiar aqui. E aí, quando eu cheguei em Tel Aviv, eu achei Tel Aviv muito parecido com o Rio de Janeiro. Assim, em termos de cultura, porque é a praia e todo mundo jogando futevôlei, jogando frescobol e as meninas de biquíni e as pessoas andando de sandália havaiana nas ruas. Então eu tive essa sensação de familiaridade, mas eu pensei que talvez pudesse ser por ser tão parecido com o Rio de Janeiro, e eu morei 10 anos no Rio, eu achei que fosse mais por isso. Mas, Andréia, quando eu fui para Jerusalém, já no trem, começando a ver as montanhas de Jerusalém chegando, e aí você começa a ver que tudo é daquela cor da pedra de Jerusalém, né? Inclusive é uma lei local que toda a construção de Jerusalém tem que ser feita com a pedra de Jerusalém. Então você olha a cidade assim de longe e ela é toda daquela cor meio caramelo, né? Que a gente vê. Ela é. Exato. E eu acabei indo ao Kotel com o meu primo, que é policial, é também soldado do IDF, e ele foi chefe da segurança do Kotel por 20 anos. Então a gente foi, na verdade, por um outro caminho. Eu não tive aquela entrada que tem que dar um impacto. Eu fui meio que por trás, mas o impacto não foi menor por causa disso. Você não foi pela entrada da porta de Davi? Eu fui pela outra. Okay. Mas o impacto, gente, foi o mesmo. Foi assim algo que não tem explicação. A gente, né, como judeus, a gente nasce
E é isso que eu falo. É por isso que antisionismo é antissemitismo. Porque quando você começa a aprender sobre o judaísmo, Israel está em todo lugar. Israel está nas nossas comemorações, está no nosso Shabat, tudo liga a Israel. Então, eu realmente, ali eu me senti em casa. E eu senti que ali era o lugar que eu tinha que estar naquele momento. E fiz as Claro. minhas orações, fui lá, coloquei meus pedidos, meus papelzinhos, os nomes de todo mundo. A gente sempre recebe algumas Claro, coisas para colocar lá claro. no côtel, no papelzinho. Lavei as mãos, a gente tem que lavar as mãos, gente, antes de entrar na Uhum. área do Sim, côtel. sim. E foi uma experiência assim de outro mundo. Eu não vejo a hora de voltar. Eu prometi a mim mesma que depois daquela primeira vez eu não ia ficar mais de 2 anos sem voltar em Israel. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas É me um conta, vício, André, né? como É um foi a vício. sua? É um vício, não dá, não tem como fugir. Da feita que você vai pela primeira vez, você vai querer voltar. É que nem dizem, né? Eu não tenho tatuagem, mas dizem que quando você faz uma, você faz 2 e 3 e 4. Eu imagino que seja assim, indo para Israel. Você vai Com uma vez e quer certeza. voltar toda vez. André, agora eu quero ouvir de você. Como foi a sua primeira vez em Israel? A minha primeira vez foi tão espiritual, amiga. Foi uma experiência fazem muitos anos e eu estava no meu período de busca mesmo da minha jornada, sabe? Tentando me redescobrir. Então, eu tive essa oportunidade enorme. Eu fui sozinha e Também, quando você também foi sozinha. fui sozinha e quando eu cheguei, eu já senti no ar algo diferente. Tinha algo diferente no ar, sabe? Eu já ficava emocionada muito fácil. Eu estava Sim, sentindo que eu tava tava tudo à flor da pele. Tava sentindo essa é a tudo. palavra. Sim. É. E eu, no avião, eu preparei um envelope com os nomezinhos de todos os meus amigos que pediram para mim levar para colocar. Sabe que quando você vai no hotel, todo mundo pede para você Todo mundo colocar pede. o nomezinho na parede, né? Então, no muro. Então, eu tinha no meu envelopinho todos os nomezinhos dobrados, já prontos. Então, eu fui, mas quando eu cheguei lá, foi algo inacreditável. Primeiro, porque estava lotado de mulheres. E quando eu tentei Hum, chegar muito próximo, que eu queria encostar, né? Eu queria pôr a mão no muro, aquela coisa de eu quero pôr a eu mão. É uma quero pegar. sensação, a primeira vez você quer pôr a mão. Eu queria pôr a mão no muro. Então, quando eu consegui uma frestinha para mim colocar a mão, tinha uma moça que entrou junto comigo do meu lado. Ela era de algum país hispano, não consegui identificar o acento no sotaque, né? Eu acho que poderia ser Costa Rica ou algum país do Centro-América, não estou certa. Mas eu vou te dizer uma coisa: ela fez uma oração. Quando ela chegou, era a primeira vez dela, eu podia sentir a emoção dela. Ela fez uma oração tão maravilhosa para o Eterno, mas tão maravilhosa, em voz alta, porque eu estava do lado, Olha, estava muito próximo, eu consegui ouvir a oração dela. Então, eu fiz da oração dela a minha. Eu azul. fiquei tão emocionada de ouvir a oração dessa senhora que estava do meu lado, que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de emoção. Foi uma emoção, uma energia, algo assim estrondoso, que não tem explicação. Colocar as mãos e ouvir ela falando com tanta emoção. Ela falava com o Eterno com tanta emoção, como se fosse assim. Ela falava para ele assim: é a minha primeira vez aqui. Eu estou tão emocionada de estar aqui. Eu sinto a sua presença. Ela falava coisas assim tão tocantes para mim. E eu, como Sim. tá na mesma situação que ela, porque era a minha primeira vez também, eu comecei a chorar. Falei: bom, agora somos nós duas sentindo tudo isso. Foi algo assim inesquecível. Eu sempre vou lembrar dessa senhora, porque foi algo que marcou para mim a minha primeira vez. E não só isso, eu comecei a colocar os nomezinhos, né? E guardei depois o resto do envelope, coloquei na bolsa e eu fui fazer as outras coisas, conhecer o resto de Israel, né? Conhecer um pouco das outras cidades, da cultura, comida. Fiz o meu passeio normal e já Sim. no avião de volta, tá? Eu já pulei já pro avião na volta. Falei: nossa, eu vou limpar minha bolsa, né? Porque é tanta coisa que eu fiz, ticket, que a gente compra, um monte de coisa, troco, papelzinho, vai guardando na bolsa, né? Sim. Aí quando eu tô dentro do avião que eu fui limpar minha bolsa, eu encontrei o envelope. Aí eu falei: nossa, eu vou pegar esse envelope e vou colocar tudo esses recibos tudo dentro do envelope onde estavam os papeizinhos que eu coloquei no muro.
Quando eu abro o envelope, eu me vejo que tem um papelzinho que eu não coloquei no muro. Começou meu coração, pum, 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 pum. Eu falei, gente, teve um nome que eu esqueci. Quem será que é essa pessoa que eu esqueci? Tinha uns 20 nomes dentro, né? Eu me senti assim, nossa, o que eu fiz? Comecei a me sentir culpada, mesmo sem abrir. A mensageira falhou. Quando eu abro, o nome era o meu, você acredita? Mas você já tinha tocado. Você não precisava mais do seu nome. Exatamente. Depois, conversando com o meu rabino, ele falou para mim assim, Andréa, você não precisava. Você não precisava, você já estava lá colocando para todo mundo, você não precisava. Cara, que eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar no voo de volta, que eu falei, o Eterno é tão perfeito que ele nem fez com que eu me sentisse mal de jeito nenhum. Quando eu abri, que eu vi que era eu fiquei aliviada. Eu falei, ai, que bom que o nome era meu. Nada é coincidência para quem acredita e tem fé. Exatamente, amiga, exatamente. Porque você podia ter pego qualquer um dos 20 nomes, né? Qualquer um. E esquecido qualquer um deles. Qualquer um. Por isso que eu falo, olha, não existe coincidências para o Eterno, e realmente essa experiência que eu tive, eu carrego assim guardada no meu coração e agora compartilho com vocês, porque essas coisas acontecem. Imagina, esquecer um papelzinho e ser o seu nome, né? Olha, meu rabino falou coisas lindas, ele me falou coisas lindas a respeito disso, e me fez ainda me sentir ainda melhor do que eu já me senti no avião, sabendo que não era de alguém mais e que era o meu, porque eu tive essa oportunidade de estar lá, né? De estar lá. Mas essas experiências que a gente tem em Israel, elas devem ser sempre guardadas, e sabe que eu escrevi uma carta para mim mesmo sobre a minha experiência, para mim nunca esquecer, e também para os meus filhos terem, sabe, essa carta. Essa carta de primeiras impressões, né? Eu acho que foi mais o meu testemunho, sabe? Eu quis testemunhar o que eu vivi e deixar isso para os meus filhos, para os meus netos, como foi a minha primeira vez. A sua primeira vez. Né? Eu acho que isso é importante também, a gente deixar esse legado para os nossos filhos, né? Um dia, com certeza, o seu neto vai querer ir e a sua filha pode falar, olha, seu filho pode falar, tá aqui, ó, a minha mãe foi uma vez e eu tenho guardado aqui uma carta que ela fez do que aconteceu. Se a gente não pode deixar registrado tudo, sabe? Tudo. Concordo. A gente tem que registrar. Ou faz um diário, sabe? Faz um diário, né, dessa sua viagem. Exatamente, foi isso que eu fiz. Eu, na verdade, escrevi no meu próprio telefone, no bloquinho de notas, e eu ia colocando assim as minhas impressões. Eu lembro que uma das coisas que me surpreendeu muito Israel é um país muito pequenininho, né, gente? É do tamanho de New Jersey, do estado de New Jersey, então é muito pequeno. Você, na verdade, consegue ir de ponta a ponta de Israel por 6 horas. Você pega o carro lá no norte e em 6 horas você está no sul. Então, as pessoas às vezes não têm essa noção de quão pequeno é. E uma coisa que eu percebi é que ele é muito populoso, tem pessoas na rua o tempo inteiro. Não é como aqui nos Estados Unidos, no Brasil é um pouco mais, porque no Brasil a gente tem essa coisa das pessoas na rua. Mas quem mora aqui nos Estados Unidos, a gente às vezes passa e sai andando na rua, a gente é a única pessoa do quarteirão. E isso não é lá em Israel. Lá em Israel você vai... Eu digo que tinha tráfico de pessoas lá no sentido de trânsito, sabe? Às vezes tinha umas ruazinhas pequenininhas que você tinha que realmente parar e mais devagar para todo mundo conseguir passar. Então essa foi uma impressão que eu lembro de ter anotado, de quanta gente sempre nas ruas, e eu me senti muito segura, Andréia, muito. Muito. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, e na época que eu fui, foi na época dos acampamentos, que estavam todos aqui bombando nas universidades, então eu me sentia meio assim... assustada aqui nos Estados Unidos. Eu normalmente estava escondendo muito a minha estrelinha de Davi quando eu andava nas ruas e tal, e em Israel eu não tive esse medo. E olha que Israel, infelizmente, ele lida com o terrorismo também, né?
mas não é certeza. como aqui no Ocidente. Eu acho que lá eu Não, me senti muito mais segura, digamos assim. com certeza, querida, com certeza. Agora é o Ai, que comercial? coisa boa, né? Que coisa boa. Vamos pro comercial, que tá na hora. Vamos pro comercial que tem mais bate-papo com a Thaís. Gente, eu nunca me canso de bater papo com a Thaís. A gente sempre tem A assunto, gente né, sempre tem Thaís? assunto. Isso é E verdade. sempre assunto bom, né? Sim. Sempre assunto bom. Voltamos depois do comercial, que tem coisa boa vindo ainda aí para você. Estamos de volta, de novo nesse bate-papo maravilhoso com a Thaís. Ai, Thaís, é tão bom ter você aqui, sabia? Ai, André, eu estou muito feliz de estar aqui também. Mas olha, eu lembro que, voltando no ponto das coincidências, né, quando a gente está em Israel, eu lembro que você contou duas coincidências muito interessantes que aconteceram com você, além do papelzinho no, no muro, Você que foi, lembra? eu lembro que foi quando você estava saindo de Israel e também uma mega coincidência de uma amiga sua, que você não estava mais nem Em contato com planejando ela. fazer o que ia fazer e Nossa, menina. acabou que alguma coisa aconteceu para que isso fosse uma grande e muito linda coincidência. Então conta aí pra Vou gente. contar então, vou contar. Bom, vou começar com a entrada. Entrando em Israel a minha primeira vez, como o meu nome ele é meio árabe, ele é um judeu árabe. Eu fui para a salinha na minha primeira vez. Eles queriam saber quem é esse sobrenome, estudar minha avó, Sim. meu avô. Foi muito engraçado até. E nesse tempo na salinha, que foi tava super feliz, eu tava de bem com a vida. Eu tava feliz, eu tava em Israel, eu não tava nem aí que eu tive que sentar na salinha. Nesse período, tocou uma música na rádio. E eu falei, nossa, que música maravilhosa, era clássica, com violino. Eu falei, meu, que Hum. música incrível. Catei o Shazam, aquele aplicativo para catar música, e fui perto, levantei. Tava todo mundo lá sentadinho com as burcas e eu lá em pé, tentando Catar a música, catar música. Acho que o pessoal olhou para mim e falou, quem é essa essa doida, cara? louca. Aí catei a música, salvei, e lógico, depois que eu saí do aeroporto, eu já não tinha mais Wi-Fi, né? Porque aquele tempo, faz muitos anos, né? Então eu fiquei só ouvindo aquela música o tempo inteiro. Eu fiquei ouvindo aquela música porque eu adorei. Sabe quando você fica Sim. alucinada? E fiz todo Israel com essa música. Cheguei depois de volta em casa e falei pro meu rabino, falei, olha, eu captei uma música quando eu estava no aeroporto, na entrada, quando eu fiquei nessa linha, e na volta foi impressionante, porque eu tenho medo que essa música seja uma coisa que não tenha nada a ver com esse meu passeio tão espiritual que eu fiz. Eu fui nessa proposta espiritual. Vai que eu tô cantando a música e tô ouvindo a música que é para dançar na boquinha da garrafa, né? Ah, vai não. Porque quem não sabe hebraico, né? Eu falei, aqui que eu tô Exato. cantando. Eu já comecei até a cantar a música, de tanto que eu De ouvi. tanto que ouviu. Ele falou, vai, me manda a música, deixa eu ver que música que é. Quando eu mandei para ele, cara, ele me ligou, falou para mim, Andréia, você estava cantando o Salmo 121. Nossa. Sheila Maló. Aí eu falei, não. Ele falou, esse salmo era uma versão muito bonita, muito clássica. Ele falou assim, cara, esse salmo é maravilhoso. Lá fui eu ler o salmo, né? Cara, quando eu li o salmo, eu comecei a chorar. Porque Por fala quê? exatamente, eu vou te proteger na entrada e na saída. Eu estava entrando em Israel, né? E Nossa. então, assim, Até me olha, arrepiei aqui, ó. Dá pra ó, ver. e eu cantei essa música, eu canto ela até hoje, eu canto essa música, eu canto ela até hoje, porque eu acho Sim. que memorizou tanto na minha mente que eu canto ela até hoje, né? E mal sabia que eu estava cantando para minha própria proteção, porque eu estava lá dentro sozinha, né? Essa é uma das histórias Mais que eu acho uma que coincidência que não é não é coincidência. coincidência, não é coincidência, não é coincidência, era necessário que eu parasse ali, né? Para eles Para pegar aquela música, checarem minha exatamente. identidade e tudo mais, né? Foi muito bom, foi muito bom. Agora, outra que você quer que eu comente, essa realmente até hoje me choca, que foi eu ter tido uma. O meu telefone tocou às 3 da manhã enquanto eu estava em Israel, no meu último dia lá. No meu Eu último dia, lembro. onde eu ia ficar em Tel Aviv, no hotel, tomando sol, sabe, tomando um suco, Relaxando. relaxando, já fiz todo o turismo, e foi exatamente o que aconteceu. No meu último dia que eu ia relaxar, na noite antes, né, tocou meu telefone às 3 da manhã, e era uma amiga cliente minha, inclusive, na época, de anos atrás, que estava me contando, Andréia, você sempre foi tão bacana comigo, eu sempre espiritual, não sei aonde, né? Porque eu estava buscando esse meu lado Buscando espiritual. aquele. E Mas ela falou às assim, vezes, Andréia, a gente é para as pessoas e nem percebe, sabia?
É verdade, é verdade. E foi o que ela sentiu. E ela falou, André, acabei de descobrir que eu tô com câncer na mama. E eu queria muito que você orasse por mim, porque amanhã eu vou estar entrando em cirurgia. Você podia fazer uma oração por mim? Eu falei, eu comecei, fiquei emocionada. Eu fiquei quase meio engasgada. Eu falei assim, se eu te falar onde é que eu tô, você não vai acreditar. Eu falei, eu tô na minha jornada espiritual, eu tô em Israel. Eu vim pela minha primeira vez. Ela falou, não, ela começou a chorar. Ela E falou, ela meu, é cristã. ela é cristã. Tá. Ela começou a chorar. Não tô acreditando nisso, não tô acreditando nisso. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte. Tua cirurgia é amanhã. Ela falou, é amanhã. Eu falei, ok, a gente já estava adiantado, porque em Israel tá sempre adiantado, Sim, né? sim. Eu falei, amanhã cedo eu vou levantar, e eu prometo a você, era o meu último dia aqui, mas eu vou levantar, e eu vou voltar lá no hotel, e vou colocar o teu nome no muro. Ela falou para mim assim, ai, Andréia, obrigada. Então o que eu fiz? Eu gravei o processo todo, de ir lá no muro, escrever o nome dela no papel, enrolar, colocar no muro. Eu gravei o processo todo, mostrei para ela, todo mundo rezando, e mandei para ela. Ela recebeu isso alguns minutos antes de entrar em cirurgia. E até hoje ela fala para mim, Andréia, você não tem ideia do que isso fez para mim. Ela falou assim para mim, me ajudou tanto a lidar com o problema naquele momento que eu estava precisando de uma ajuda, de uma força. Ela falou, vendo você fazer tudo isso por mim, trouxe tanta fé dentro dela que ela acabou se curando. Ela fez a cirurgia e até hoje ela não tem mais câncer, né? Ela está totalmente curada. Graças e eu fico a Deus. muito feliz de poder ter ajudado alguém dessa maneira. E assim aconteceu. Coincidências, amiga? Nunca é Coincidências? coincidência. Não com Não Hashem. sei. Não com Não. Hashem. Eu acho que, sabe, às vezes as pessoas ficam querendo milagres e provas, né? E às vezes a prova está bem na nossa frente. Eu acho que Deus, Andréia, usa a gente. E o judaísmo, ele é isso. Ele é você ser um exemplo de Deus aqui na Terra, né? É verdade. E eu acho verdade. que você é uma pessoa tão generosa que eu entendo porque as pessoas vão e te reconhecem como essa pessoa que vai apoiar nos momentos mais difíceis. E isso não estou falando não só porque a gente está aqui, mas é uma verdade. Eu acho que todo mundo que te conhece um pouquinho, não precisa nem conhecer muito, consegue perceber essa tua generosidade e as pessoas, acho que Deus usa a gente, né, para mostrar a presença dele. Eu acho que Deus atua muito com você, não só nesses exemplos, né, de amizade, mas também no teu papel como ativista. Você tá ali todos os dias no X, e quantas vezes eu já não vi você perdendo a calma com antissemitas, com nazistas que entram na nossa sala. E, sabe, é uma coisa que eu sei que você não precisa fazer isso, você não precisava estar fazendo isso, mas eu sei que essa tua dedicação, eu vejo como Deus agindo, te usando para fazer esse trabalho. Assim como eu também acho que Deus me usa. Ele usa para você também. Também. É uma missão que todos nós sentimos no coração que a gente tem que fazer. Eu acho. Mas... Porque você também está fazendo um trabalho incrível, Thaís. Né? Mas você já está mais tempo que eu. Imagina. Não, olha, a gente tem que tentar trazer mais luz a esse mundo. Tem tanta escuridão, tem tanta coisa errada. Eu fico pensando, como é que eu posso melhorar? Todo dia eu acordo e me pergunto, como que eu posso fazer desse dia um dia melhor para alguém, né? Então, exato. Mesmo seja online, mesmo que seja em pessoa, eu acho que essa é a nossa missão, amiga. Mas você está fazendo um trabalho maravilhoso também. Só por estar aqui comigo, só por você estar aqui comigo, né? Tendo esse bate-papo maravilhoso de coração e alma aqui. Né? Isso é maravilhoso. Eu espero que muitas pessoas se inspirem para fazer alguma coisa também agora. Eu tenho certeza que na nossa comunidade tem muita gente que já está fazendo alguma coisa, mas não precisa ser da comunidade, precisa ser humano, precisa querer ver um mundo melhor. Né? Tudo que a gente pede é que você seja um ser humano do bem, que você queira o bem, né? Não importa quem, que você queira o bem. Não importa quem, exatamente. E olha, engraçado, é uma coisa que a minha avó sempre me falou. Ela sempre disse para mim que Deus, Hashem, ele quer que nós sejamos e façamos o bem.
que não necessariamente a gente precisa estar numa sinagoga, ou que a gente precisa estar lendo uma reza, mas mais do que esses protocolos, que também são importantes, eu acredito que sim, mas mais do que isso é no seu dia a dia, né? Nas nossas ações, nas nossas pequenas ações. É aí que a gente percebe o valor das coisas e o valor das nossas atitudes, e que elas sempre sejam voltadas para a luz, porque é o que é, né? O judaísmo é a luz, é o bem, é o trazer ao mundo o melhor, ser melhor todos os dias. Todos os dias, amiga. Olha, esse bate-papo nosso era para ir numa direção. E olha como o Eterno é. Ele muda tudo e levou numa outra direção tão mais espiritual e perfeita para o dia de hoje, porque nós estamos gravando no Shabbat. Eu já ia falar. Nós estamos gravando na véspera do Shabbat. Nós estamos entrando no Shabbat. Assim que o sol descer, nós vamos estar entrando no nosso Shabbat. Sim. Então, não existe coincidências, amiga. A gente precisava contar essas nossas experiências, né? Porque quem sabe a gente pode inspirar alguém ou fazer com que outras pessoas venham e conte a sua experiência. Escreve pra gente. Me conta o que aconteceu com vocês. Como foi a primeira vez de vocês no Kotel? Eu adoraria saber. Eu adoraria poder compartilhar a sua história aqui também. Então, boa ideia. Nos encontre aí na internet, Andréa Orsi BR, Thaís Bentes, Rasbará Brasil, né? Nós estamos em todas as plataformas, a gente quer te ouvir. Então não fique tímida, tímida, conte pra gente, ou vem aqui participar do programa, me escreve, fala, Andréa, eu quero participar do teu programa, a gente vai te trazer, né, Thaís? Vamos trazer você com o maior prazer. A gente vai. Andréa, obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Já chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada, Thaís. É sempre bom te ter aqui. Te vejo semana que vem. Com certeza, estarei aqui. E eu vou pedir para o teu amigo, então, colocar a música para finalizar esse nosso episódio aqui do nosso bate-papo. Com certeza. Que música você quer que ele coloque? A nossa música? A sua música. A do Salmo. Vou pedir para ele colocar a Sheila Malou, pode deixar. Eu acho. Um beijo, querida. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Um beijo, Thaís. Sempre muito bom te ter aqui. E olha, muito obrigado para você que sempre está aqui assistindo o nosso programa, que a gente faz com muito carinho, muito amor para você. Obrigada e a gente se vê semana que vem na Vibe. Bye. Obrigada, pessoal. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך.